pessoal, o meu convidado de hoje é o ator, diretor e autor teatral Marcos D'Amigo. São 27 anos de carreira entre trabalhos no teatro, TV e cinema. Antes de trilhar pelo mundo da arte, Marcos cursou, durante 2 anos, agronomia. Em um processo de autoconhecimento, ele ingressou na Escola de Arte Dramática da USP e não parou mais. Fez espetáculos de sucesso como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Deus é um DJ, O Retrato de Dorian Gray, só para citar. Estreou na televisão na novela Fascinação do SBT como galã Carlos Eduardo. Fez o professor Hugo de Insensato Coração na Globo, trazendo a discussão da homofobia para o horário nobre. No cinema, Marcos interpretou o operário Mariano em Sonhos Tropicais. Vamos falar um pouco da trajetória dele a partir de agora. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Ô Marcos, eu falei na abertura do seu processo de autoconhecimento para sair da agronomia e ir para o mundo das artes. O psicanalista Roberto Freire, eu sei que ele foi importante nessa descoberta que você teve para ir para o mundo das artes. Como foi esse processo de desconstrução do Marcos, estudante de agronomia, até chegar ao Marcos no mundo do teatro, no mundo da arte? É interessante essa pergunta, porque eu acho que ela toca num momento bem importante da minha vida, assim, que foi essa passagem, né? Eu acho que a minha entrada no universo artístico se deu por uma via do idealismo, assim, né? Que eu trouxe da minha participação no movimento estudantil, enquanto eu fazia agronomia. Eu fui muito envolvido, assim, no movimento estudantil na época. Eu fiz Unesp em Botucatu, e era do diretório acadêmico, participava de todas as discussões sobre, desde as questões do próprio curso de agronomia, até as questões, né, mais amplas, né, da agroecologia, de como a gente pensa, né, a nossa relação com a terra e tudo. E aí eu entrei numa crise muito profunda, né, com o curso, justamente porque eu não estava encontrando ali, eu acho, uma ressonância para essas questões que para mim estavam sendo muito importantes na época, e comecei a ler o Roberto Freire, que é um psicanalista, foi, né, um psicanalista e mestre de muita gente, assim, um cara muito importante e tal. E foi pela mão dele que eu tive coragem de abandonar o curso, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu não queria mais fazer agronomia, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E é muito difícil você tomar uma decisão, ainda mais, né, imagina, meus pais, eu virar para eles e falar, eu não quero mais fazer agronomia, mas eu não sei o que eu quero fazer, né? E até uma história interessante, porque o Roberto Freire foi dar uma palestra em Botucatu, e eu estava lendo os livros dele e tal, e fui assistir a palestra. E aí, a gente, no fim, eu só fui cumprimentá-lo, assim, enfim, eu não conhecia ele, obviamente, e depois, por coincidência, a gente acabou indo parar no mesmo lugar, assim, que ele foi jantar com os organizadores da palestra, e eu fui tomar cerveja com os meus amigos, e só tinha um lugar aberto em Botucatu, acho que era uma segunda noite, assim, cidade do interior, enfim. A gente acabou sentando numa mesa grande, mas eu de um lado, ele do outro. Não conversei com ele nada, assim, a noite inteira. E na hora de ir embora, quando eu fui me despedir dele, ele me pegou pelo braço e falou, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Eu fiquei muito chocado, porque eu pensei, meu Deus, como ele sabe o que está passando, o que está se passando dentro de mim, que era uma coisa que eu não tinha contado para ninguém, essa minha crise, assim, né? E aí eu fui fazer a somaterapia, que era uma terapia que ele desenvolveu, que bebe muito das vivências dele no teatro também. Então eu entrei no teatro pela via da terapia, né? Que é uma coisa meio maluca, vindo da militância, caí numa terapia, e aí lá na somaterapia, o Roberto Freire decidiu criar um grupo de teatro, e aí eu entrei nesse grupo.
e comecei a fazer teatro com ele, né? Comecei a fazer teatro no meio do ano de 94, assim, no final do ano eu fui prestar EAD, aí eu fiz um curso de iniciação também ao teatro com o Gerson Esteves, que é um ator aqui de São Paulo, numa oficina cultural. E aí prestei a escola de arte dramática no final de 94 e passei. Ô Marcos, você ainda faz yoga? Faço. Como que a yoga te ajuda no seu processo de composição dos seus personagens e como ela também te ajuda no seu processo de estar em cena, de estar no palco? Ah, pois é, né? São muitas questões aí envolvidas nessa tua pergunta. Na yoga, você treina um pouco esse descolamento do ego, assim, sabe? E eu acho que essa percepção de si, ela é muito importante para o ator, né? Porque você está em cena, você está ali vivendo o papel, falando texto, mas você está sabendo que você está num teatro, que, sei lá, se cai um refletor na tua cabeça, você tem que sair, às vezes toca um telefone na plateia, né? Então essa dupla consciência, digamos, eu acho que é uma coisa que a prática da yoga ajuda bastante a trabalhar. Fora a coisa mais óbvia, né, talvez assim, que é o preparo físico, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, é um trabalho que me exige muito fisicamente e até a Regina Galdino, que é a diretora, eu aquecia antes da gente começar a ensaiar, ela ficava me vendo fazer as posturas de yoga e tal, porque eu uso a yoga como aquecimento também, né. E aí ela falava, ai, amigo, a gente pode usar isso aí na peça? Eu falava, pode e tal. Então tem várias, por exemplo, tem uma hora que eu fico de cabeça para baixo na peça, tem umas coisas que ela acabou levando efetivamente para a cena, assim. E com certeza me ajuda, né, assim, ter um corpo flexível, tonificado, disponível para o trabalho é uma coisa que me ajuda bastante no meu trabalho. Ô Marcos, vamos agora falar dos seus trabalhos na televisão, no teatro. Eu vou começar pela televisão. Carlos Eduardo, 1998, Fascinação, novela do SBT, do Valcir Carrasco, um dos grandes sucessos do SBT em termos de crítica, em termos de audiência. Você, ao lado ali da Regiane Alves, nessa estreia em telenovelas, os dois protagonistas, a mocinha e o mocinho galã. E era uma novela que era bem folhetinesca e maniqueísta, ao estilo das tramas mexicanas, que o SBT tem essa tradição de textos mexicanos nas suas novelas nacionais. Quando você para pensar, mais de 20 anos depois desse trabalho, o fato de essa trama calcar ali nessa dobradinha com textos mexicanos foi um dos fatores que fizeram com que ela fosse tão exitosa, tanto na primeira vez que ela foi exibida, quanto nas duas reprises? Pode ser, né? O melodrama se instaura como gosto brasileiro, assim, por excelência, e vai se perpetuar até hoje, né? Se pensar a novela, ela é um melodrama, né? Numa roupagem contemporânea e tal, mas ela segue exatamente essa estrutura que você estava falando, né? Então o bom é bom, o mal é mal, o final tem que ser feliz, e é cheio de reviravoltas, assim, um pouco rocambolescas, digamos, né? Eu acho que o Valcir, com certeza, é um autor que sabe explorar muito esse gênero, né? Não à toa é um autor de muitos sucessos da teledramaturgia brasileira, né? O Valcir tem o público na mão, ele sabe o que o público quer assistir. E por mais que a verossimilhança, ou, né, às vezes não é o critério mais importante, né? Você vê que o melodrama é um gênero que tem muita liberdade, assim, né, no tratamento do material, assim. Então acho que sim, acho que a Fascinação é uma novela que ela dialoga com essa tradição, né, de um estilo
que sempre foi predominante no gosto do brasileiro. Aí nós vamos para um outro personagem seu, lá na novela Insensato Coração, da TV Globo, em 2011, você fez o Hugo, que era um professor homossexual, e foi uma novela que trouxe a discussão da homofobia para o horário nobre. 10 anos após essa novela, Marcos, você vê que as histórias dos homossexuais nos folhetins são histórias que melhoraram com o avançar dos anos e saíram do estereótipo, ou Insensato Coração foi um ponto fora da curva? Eu acho que ela se inscreve bem numa linha, assim, né, numa trajetória que vem, eu acho, como tendência de cada vez ter mais espaço, assim, né, por mais que sempre tenha, né, isso gere uma certa quantidade de protestos e tal. A Insensato Coração foi uma novela que foi autocensurada, né? Ela foi censurada pela própria emissora. Eu posso falar disso abertamente porque isso foi matéria da Folha na época, enfim. A nossa trama de casal ali, né? Ela previa uma família, a constituição de uma família feliz, com a mãe do meu par romântico, que era interpretado pelo Rodrigo Andrade. A mãe era Luíse Cardoso, maravilhosa, e ela relutava em aceitar a orientação sexual do filho, mas quando ela aceitava, a gente virava uma familhinha feliz, assim. E foi justamente nesse momento da novela em que as críticas dos textos começaram a vir cortados e tal. Então, eu não sei, talvez hoje eu sinto que essa questão já talvez não fosse tão polêmica. O que eu sinto naquela época e o que me impressionou muito foi que, apesar de eu sentir um carinho enorme pelas pessoas assim na rua, sabe, quando eu estava fazendo a novela, porque até hoje eu não entendi direito de onde veio essa censura, o que gerou aquele desconforto, né, a ponto das nossas cenas serem cortadas e tal. Mas pensar que é justamente legitimar um casal gay que não é estereotipado e que tem direito a ser feliz e que é aceito pela mãe e que, né, isso foi insuportável para alguém ali, que eu não sei quem é. Ô Marcos, em 2000, você fez o filme Sonhos Tropicais, baseado em livro homônimo do Moacir Scliar, dirigido por André Stur. A história se passa... a história narra a revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro no início do século XX. Você interpretou o Mariano, que perdeu a mulher em uma epidemia de varíola. É um filme interessante, Marcos, para se ver na atualidade? Com certeza. O Rio estava passando por um processo de modernização muito grande, né, e reurbanização, que estava... Então existia uma revolta ali que estava além da questão da vacina, mas que acaba se expressando nessa obrigatoriedade da vacinação, né? E aí é muito louco a gente pensar que a gente está 100 anos depois, ou mais de 100 anos depois, discutindo ainda as mesmas coisas, né? E, infelizmente, a gente está vendo hoje no Brasil esse ataque à ciência, né? A gente está tendo que discutir pressupostos, às vezes, que são tão fundamentais, né, da vida em coletivo, né, que é meio chocante, mas vale a pena ver o filme, sim. Ô Marcos, teatro, agora, Deus é um DJ, é uma peça com texto do alemão Falk Richter, que você apresentou lá em 2011. A história mostra um casal de artistas multimídia contratados por uma galeria de arte. São vigiados pelas câmeras durante 24 horas e as imagens são na internet. Aí, Marcos, 10 anos se passaram desse espetáculo e, comparando com a reflexão que a peça propõe ao público que acompanhou esse texto,
Como que você tem visto a espetacularização da vida através da internet, principalmente através das redes sociais? Pois é, o Falk Richter, esse autor, ele é um estudioso assim desses fenômenos contemporâneos, como é que a globalização impacta nas nossas vidas, e ele traduz isso para a cena de uma maneira muito interessante, assim, até visionária, sabe? Deixa eu só fazer um parênteses, que é um texto de 1998. Olha, né, indo de encontro à visão que ele teve. Pensar que em 98 é pré-Big Brother e é pré-Facebook. Então, realmente, ele foi muito visionário, assim. Eu sou um fã dele e tenho projetos com outros textos dele também, enfim. Acho que é um cara que merecia ser mais montado aqui no Brasil, ele é pouco conhecido, o Deus é um DJ é a única obra dele que foi montada aqui. E eu acho que de 10 anos para cá, as coisas que ele aponta na peça só se potencializaram, né? Esse descascar de uma cebola que não tem fim, né? Que virou a internet, quer dizer, né? Essa memerização da vida, né? As coisas um pouco descoladas o simulacro do simulacro do simulacro do simulacro. Hoje em dia a gente está vivendo isso, né? Num nível que é um pouco desesperador, dessa pós-verdade, né? Quer dizer, as verdades são elas são construídas, né? E às vezes com fins muito perversos, né? Todo esse esquema de fake news que financiou eleições, né? Que já está mais do que documentado e analisado, tem filmes falando sobre isso e tal. Então a gente está um pouco com dificuldade de encontrar talvez um eixo, né? Parece que viramos todos pixels à deriva nesse universo digital maluco, assim, né? Quer dizer, dependendo da bolha que eu habito, a minha ideia de verdade é completamente diferente da outra, assim, né? Porque eu só vou ter acesso a um determinado tipo de leitura do mundo, e isso me constitui, né? Então, não sei, mas eu sou meio otimista, viu, Guilherme? Eu acho que a gente ainda tudo é muito novo, né? Se pensar o que foi a invenção da imprensa escrita, por exemplo, né, no século XV, e o que ela revolucionou o mundo no sentido de popularizar o conhecimento e tal. E agora a gente está há mais de 500 anos um pouco desse evento na história, vivendo uma outra revolução, talvez, que é a revolução digital. Eu acho que a gente está numa travessia que a gente ainda não consegue entender muito para onde ela vai. Esse assunto me fascina bastante, assim, eu tenho lido muito autores que ficam tentando prever tendências e tal, né? E eu acho que uma delas, só para concluir, é o fim é um certo fim de uma noção de indivíduo que foi forjada lá no Renascimento, no começo da expansão capitalista do mundo como modus operandi mais hegemônico, assim, né? Então é maluco a gente pensar que a maneira como a gente entende o indivíduo, né, esse ser dotado de uma subjetividade, ele é uma construção histórica, né, que está sendo posta em xeque agora, né, porque hoje em dia o que contam mais são esses ecossistemas de ideias, são as redes, é a maneira como as coisas se articulam no mundo e formam inteligências coletivas, né. Então eu acho que a gente está mudando de fase mesmo no jogo da humanidade, sabe? E me fascina muito, como artista, inclusive, pensar que próxima fase seria essa, né? Outro projeto que você foi muito feliz também foi nas peças machadianas que você levou para o palco. Levar Machado de Assis para o palco do teatro, a escrita rebuscada, refinada e aclamada do nosso Machado de Assis. Você vem com a literatura dele
com as peças As Sombras, de Dom Casmurro, e Memórias Póstumas, de Brás Cuba. Que olhar, Marcos? Aí eu vou te fazer duas perguntas, e você já emenda, por favor, nas suas respostas. Que olhar você quis contar da obra machadiana? E se espetáculos que trazem o livro para o teatro, se eles podem servir de incentivo à leitura? Vou começar pelo final, com certeza, assim, né, eu acho que tanto no Casmurro quanto no Brás Cubas a gente sempre falava que o objetivo não era substituir a leitura, e pelo contrário, né, ser uma porta de entrada, talvez, tirar o livro desse lugar empoeirado, né, ou um pouco até de um certo trauma que algumas pessoas têm pela maneira como às vezes ela é introduzida ao universo do Machado de Assis na escola, dependendo do professor que ela pegou, do momento da vida dela, né, e despertar a curiosidade pela leitura do livro, que é insuplantável, assim, né. E eu acho que a literatura sempre foi um interesse grande meu, né? Eu comecei fazendo o Rouxinol e a Rosa, que é uma adaptação também num conto do Oscar Wilde, quando eu era bem novinho, ainda estava começando a conhecer o teatro. Fiz o Dorian Gray, escrevi uma peça quando eu ainda estava na Escola de Arte Dramática sobre a Guerra de Canudos, baseado nos Sertões, do Euclides da Cunha. E aí mas o Machado, ele chegou na minha vida um pouco sem eu esperar, né? Porque o Tony Brandão, que é o autor do Cuidado Garoto Apaixonado, que foi a primeira peça que eu fiz profissionalmente, eu falo que ele e a Débora são meu pai e minha mãe no teatro, assim, né? E aí ele fez a adaptação e me deu, e falou, olha, acho que é você que tinha que fazer. E eu fiquei honradíssimo, imagino, né? Só que aí era uma adaptação dele para 4 ou 5 atores, e nos estudos com a Débora, a gente chamou um professor, que hoje é um amigo, Gilberto Martins, professor de literatura da Unesp, para ajudar a gente a entender, porque você vai mexer num cânone, né, precisa entender minimamente o que se sabe, o que já se falou dele e tal, né. E aí a gente acabou decidindo por transformar num monólogo, porque a gente achou que essa coisa do narrador em primeira pessoa, que o Machado inaugura na literatura brasileira, com Memórias Póstumas, né, quer dizer, em oposição àquele narrador supostamente onisciente, o narrador, né, em terceira pessoa, é muito importante, principalmente no Casmurro, no Brás Cubas também, mas no Casmurro, tanto que o Roberto Schwartz, que é um especialista em Machado, vai falar do discurso envenenado, né, quer dizer, ele é um cara que está contando uma história de um ponto de vista, né, e ele tem interesses também ao contar, né, e o Schwartz até tem uma coisa, porque eu tinha um pouco de preconceito com o monólogo, que eu achava um exercício muito vaidoso, assim, fazer o monólogo, e sempre resisti, não estou dizendo que sempre tá, gente, eu inclusive já assisti monólogos maravilhosos e tal, mas eu acho que isso precisa estar muito bem justificado do ser um monólogo, né? E aí o Robert Schwartz, nesse texto sobre o Casmurro, ele fala de 3 camadas de leitura da obra. A primeira é a do romance, enfim, uma camada mais óbvia. A segunda é de um certo, do policial, essa atitude um pouco, né, tanto que romance policial era uma coisa que estava nascendo na época do Machado, né? Ele era um cara muito, muito visionário, assim, muito antenado com as tendências mais modernas da época e tal. Então você lê o livro tentando descobrir se a Capito traiu, se não traiu, já é uma postura um pouco mais ativa de leitura, digamos, né? E uma terceira camada, que ele fala que é a mais difícil, que ele chama de leitura a contrapelo. Você tem que ler duvidando do autor, você tem que ler sem esquecer que ele é um personagem também dessa história, né, que move interesses e tal. E aí eu falei, nossa, mas o monólogo seria muito legal, porque a gente pega essa camada mais difícil, a mais profunda da obra, e traz ela à tona, né, porque a gente encarna o narrador mesmo, né, então eu como ator, movendo intenções e atitudes do personagem em cena, eu consigo um pouco criar essa tridimensionalidade que talvez no livro
ela passe um pouco mais despercebida. Olha, eu querendo contribuir com o Machado, assim, né? Mas eu acho importante, para mim, pelo menos, o que te move a fazer uma obra é uma coisa que é muito importante eu saber por que eu estou fazendo uma coisa, sabe? E foi muito legal, assim, foi muito legal. É uma experiência entrar na prosódia do Machado, né? Quer dizer, a maneira, a linguagem dele expressa uma visão de mundo, né? E você mergulhar nessa visão de mundo é um daqueles exercícios assim que não tem volta, sabe? É uma coisa, é passar por um portal, assim. E aí depois a Regina Galdino foi assistir o Casmurro, eu já tinha trabalhado com ela nas Pontes de Madison, que ela dirigiu com a Denise Del Vecchio, e aí ela falou, amigo, eu fiz o Brás Cubas em 98, eu estava na escola ainda, eu tinha assistido esse Brás Cubas dela com Cássio Escapim, que era maravilhoso, eu tô querendo refazer, você não quer fazer como ator? Aí eu falei, óbvio, aí emendei 2 Machados, assim, um na sequência do outro, que é um luxo total, assim, né? E tem um outro espetáculo que você fez, e nesse espetáculo você escreveu e também dirigiu, Leopoldina, Independência e Morte. Você ficou mergulhado na vida dela para construir o texto da peça. É uma personagem histórica e que tem uma importância na independência do nosso país. Aí, Marcos, você mergulhado lá nas suas pesquisas, que cuidados que você teve na criação do seu texto para evitar o didatismo, para não fazer do espetáculo uma aula de história? E qual foi a impressão que você saiu da vida da Leopoldina? Que impressão que ela te passou? O didatismo, é interessante você perguntar isso porque eu não sei, eu sinto que tem uma coisa no teatro, esse teatro de gênero histórico, né? Ele tem sempre um pouco essa discussão, assim, e eu sinto que as coisas não precisam ser excludentes, assim, eu não vejo problema nenhum da pessoa ir ao teatro e assistir a um bom espetáculo, se emocionar, rir, enfim, e aprender coisas também, né? Eu acho que pelo contrário, só temos ganhos, assim, mas eu sinto que às vezes o didatismo ele corre o risco de suplantar essas outras camadas, assim, né, de ficar uma coisa só informativa, e eu acho que realmente é difícil, assim, dá trabalho, sabe? A primeira versão da peça que eu escrevi, eu demorei 1 ano quase para fazer. Foi metade desse ano foi só para achar estrutura, para, enfim, né, pensar como que eu ia contar essa história. E eu acho que a primeira versão que eu escrevi, ela era tinha muito mais didatismo. E depois eu fui limpando ao longo das outras versões, fazia leitura com os atores, voltava para a mesa, cortava, mexia, e depois no próprio processo de ensaio continuei mexendo, e até em cartaz, até hoje, quando a gente faz a Leopoldina, eu continuo às vezes mexendo numa frasezinha ou noutra, embora eu sinta que a peça já esteja numa potência muito próxima do que é o que eu acho que ela é mesmo, assim, né? Mas o que eu sinto na Leopoldina é que eu consegui, de uma certa maneira, só deixar os eventos ali históricos que são mencionados na peça, que estão realmente a serviço da própria cena. Porque eu acho que a sensação de didatismo, ela às vezes vem um pouco de uma certa gratuidade na informação, sabe? E ela vem muito, às vezes, num recurso meio clichê de autor, que por exemplo, dizer, não, mas você sabe que nós fizemos isso, isso e aquilo. Quer dizer, né, o personagem tem que mencionar uma coisa que o outro personagem já sabe, só para que o público saiba, tenha aquela informação. Então eu acho que esse tipo de recurso é um recurso um pouco pobre e que dá um pouco essa sensação de didatismo. Eu acho que eu limpei bastante a minha peça desses vícios, assim, e consegui colocar
a cena muito a serviço de uma discussão entre os personagens mesmo, e aí a gente fez também um programa, o programa da peça da Leopoldina é muito bonito, com as informações todas, aí tem uma linha do tempo da vida da Leopoldina, tem um glossário com assim uma explicação dos personagens ou das pessoas que são mencionadas na peça, assim, tipo Napoleão, ou eventos também, Congresso de Viena, tal, porque aí se a pessoa tem uma dúvida, tal, ela pode ir lá ler. Então ela também não vai ficar boiando, né? Mas eu acho que uma peça de gênero histórico, ela deve se bastar por si, assim, né? Tipo, ela não precisa ter que recorrer a esse tipo de expediente. A Leopoldina é um sucesso, assim, eu acho que eu considero uma missão cumprida. Só lembrando para o público que a Leopoldina foi interpretada pela Sara Antunes, né, a protagonista do seu espetáculo. Ô Marcos, você acredita que os espetáculos online eles vieram para ficar? É uma forma de democratizar o acesso ao teatro? Eu acho que sim, eu acho que a pandemia ela potencializou por uma pura necessidade, assim, né, da gente migrar para esse universo digital. Mesmo pessoas que relutavam tiveram que eu acho, aceitar isso como uma condição, a única possível nesse momento. E aí, tem coisas muito interessantes acontecendo, né? Uma delas é essa que você falou, assim, você pensar que uma peça, porque eu fiz tanto Memórias Póstumas de Brás Cubas quanto a Leopoldina em versões online para serem transmitidas. E você pensar que tem gente do Brasil inteiro assistindo, pessoas que jamais conseguiriam assistir a peça se não fosse de outro modo, pessoas até de outros países às vezes, né? A gente teve público de Portugal, do Canadá. Eu mesmo assisti esse espetáculo na Grécia, em Epidauros, que é um anfiteatro grego da Grécia Antiga, e uma peça do Ésquilo, que é Os Persas, que é um autor que eu tenho uma profunda admiração. Foi muito emocionante. Tinham, sei lá, na sessão que eu assisti, tinham 30 mil pessoas assistindo, pessoas do mundo inteiro. E de alguma maneira eu estava no auge da pandemia do ano passado ainda, tentando entender um pouco essa maluquice toda, e eu me senti tão irmanado ali, eu me senti tão conectado com gente do mundo inteiro que estava compartilhando um interesse, uma vivência comigo. Eu acho que essas coisas são uma potência que a gente não pode negar, né? E então eu acho que mesmo quando a gente voltar aos teatros presenciais, eu acho que esse caminho, essa janela se abriu, né? E vai continuar a ser, claro, com mil desafios, né? De tecnologia, de delay, mas agora vai vir o 5G aí também, que vai revolucionar tudo de novo, enfim. Com a questão da monetização disso, porque a gente precisa trabalhar, é nosso ganha-pão também, né? Então, entender como é que isso poderia ser viável economicamente, por exemplo, é um dos desafios, né? Ô Marcos, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Ótimo papo. Muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu esta conversa, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, estaremos de volta na semana que vem. Um abraço e até lá!